Em nosso encontro de hoje, nós vamos analisar como que nós podemos fazer para gerenciar as nossas ações. Essa necessidade surge, né, a partir do fato de que nas nossas vidas, ao contrário do que aparece nos livros de gestão do tempo, nós não temos um objetivo, né? Nós temos um monte. E para cada objetivo que a gente precisa equilibrar dentro das nossas vidas, nós temos diversas ações, né? Nós temos que, de cada um dos objetivos que a gente se propõe a desenvolver, ao longo do tempo, ir equilibrando uma dessas ações em cada uma dessas figuras, né, miniatura, daquela que a gente mostrou aí em encontros anteriores. E quando a gente tem, então, esse conjunto de diversas ações, a gente precisa, como já dissemos na semana passada, de um agora, né? De um momento no tempo onde a gente possa, de fato, concretizar a execução dessa ação, né? Aquilo que nós chamamos de agendar uma ação. E para isso existe, então, esse conceito de agenda, né? Inventado aí há muitos séculos como uma ferramenta em papel, mas que hoje em dia nós temos recursos mais elaborados, né? É exatamente disso que nós vamos falar hoje, né? As agendas, elas evoluíram ao longo do tempo, né? Com a evolução dos equipamentos miniaturizados no final do século XX, né? Foi criado equipamentos chamados de agendas eletrônicas, que tinham essa cara aqui como se fosse parecido com o que hoje é um celular, mas que tinham hoje apenas a utilidade de servir para registrar compromissos. Com a evolução da capacidade dos computadores, dos celulares, deixou de ser necessário ter equipamentos específicos, né, para essa finalidade, e essas coisas, assim como muitas outras, passaram a ser aplicativos ou softwares, né, meramente um código, né, desenvolvido por alguma equipe de programação que disponibiliza esse recurso para ser utilizado, então, em vários dispositivos. Então, falar hoje numa agenda eletrônica, né, na verdade, é incorreto, né? A agenda eletrônica se remete ao equipamento. A gente prefere chamar de agendas online, porque a gente tem essa informação, na verdade, disponível através da internet, né? Quando a gente usa uma agenda como o Outlook, o Google, o Apple Calendar ou qualquer uma dessas, né? Na verdade, os nossos compromissos, os nossos eventos agendados são armazenados em algum lugar na nuvem, né? E a gente consegue acessar essas informações sobre os nossos compromissos de vários lugares ao mesmo tempo, né? Se você tem vários celulares ou se você tem um computador conectado na internet, né, as mesmas informações ficam disponíveis em todas essas plataformas, graças a essa questão de que os dados ficam armazenados no local, né, que nós chamamos aí modernamente de nuvem, né? São data centers que a gente não sabe onde ficam, mas que acreditamos serem confiáveis. Isso tem duas exigências, né? A primeira, que a gente precisa ter um dispositivo para poder acessar, né? Mas com o barateamento, né, dos equipamentos, isso hoje é uma limitação cada vez menor. O seu equipamento precisa ter energia, não importa se ele está conectado na tomada ou se ele usa bateria, né? A energia tem que estar disponível, se acabar, não tem como utilizar. E precisa de conexão com a internet, de fato, para conseguir acessar as informações que estão remotamente armazenadas num data center. Esses são os requisitos, digamos, materiais.
Existe o requisito intelectual, né, que exige um aprendizado. Né? Quem nunca usou, mesmo muita gente usa e acaba fazendo um uso muito rudimentar, né? Assim como acontece com muitos dos softwares, dos aplicativos que nós temos à nossa disposição. Né? A grande maioria das pessoas usa apenas uma pequena quantidade dos recursos disponíveis. Então é por isso que a gente vai detalhar um pouco mais, né, sobre esses recursos e dar algumas dicas também sobre como que é a melhor forma de utilizar. Em primeiro lugar, né, é importante aqui citar rapidamente as vantagens, né, porque a gente sugere o uso disso no lugar do papel. Né? Primeiro porque, como já foi comentado, né, nós temos acesso multiplataforma. Não importa quantos equipamentos você tenha, se é um tablet, um computador, um celular, um smartwatch ou qualquer outro equipamento conectado na internet, tem acesso a essas informações. E mais, a sincronização é automática. Né? Isso no início, né, das agendas eletrônicas era um problema. Né? Você tinha que obrigatoriamente usar aquele equipamento para registrar os eventos. Senão eles não eram espalhados corretamente para os outros equipamentos onde você fosse consultar. Né? Os softwares que a gente tem hoje resolvem isso muito bem. Então você pode estar na rua e precisar agendar um compromisso, registrar no celular e quando você sentar no seu computador, o evento já está lá. E aí você pode completar os detalhes que eventualmente na pressa você não tenha colocado ainda. A outra questão que é uma vantagem pelo fato de ser online, né, é que nós temos todos os recursos da tecnologia da informação para proteger nossos dados. Né? Uma agenda em papel pode ser perdida facilmente, pode ser molhada, pode ser extraviada, pode ser queimada e não tem substituto para ela se acontecer qualquer desastre desses. Né? No mundo da tecnologia, a gente pode programar esses dados para fazer backup de forma automática, nós podemos proteger o acesso com senhas para evitar que outras pessoas possam acessar nossas informações, se a gente assim desejar, ou mesmo por uma parte delas, né? Temos todo esse leque de possibilidades. Mas a intenção aqui é a gente dar um panorama geral inicialmente, né? E depois a gente ir aprofundando nos itens mais úteis na prática. Né? Aqui a gente tem à esquerda, né, uma imagem que já foi exibida antes, né, que na verdade retrata aí de uma forma simplificada, né, uma agenda já preenchida com uma série de compromissos aí ao longo de uma semana qualquer. E é muito fácil, né, quando a gente tem essa visão, alterar, mover ou apagar compromissos. Né? É tão simples quanto pegar com o dedo, com o mouse e arrastar, né? Se porventura o compromisso tiver que ser mudado de horário, modificar ou apagar, né? Da mesma forma como a gente opera com qualquer outra informação e em qualquer outro software, né? Coisa que, para ser feita numa agenda de papel, é muito mais complicada, né? Quando a gente tem mudanças de horário frequentes, que no mundo moderno é habitual para todo mundo, a agenda de papel acaba ficando extremamente cheia de rabiscos. E aqui não. Aqui, além de ser simples de fazer, depois de feita a mudança, né, os registros anteriores, né, que não valem mais, não atrapalham a nossa visão. Outra questão extremamente útil na prática, né, que quando a gente usa esse tipo de recurso, nós podemos encontrar compromissos de forma rápida. Né? O recurso de busca, né, está à esquerda aqui, ilustrado aqui usando a agenda do Google, chama-se pesquisar, né? Cada software dá um nome, mas essencialmente nós vamos fornecer uma palavra-chave e o software vai mostrar para a gente todos os compromissos onde essa palavra-chave aparece. Né? Então, por exemplo, eu coloquei como palavra-chave ali amor consciente e aí aparecem para mim, então, todos os compromissos que tem na agenda referentes às atividades
do amor consciente. Isso em papel é extremamente difícil, né? Porque a gente precisa ir olhando folha por folha, relendo para encontrar o que a gente busca. E mais, podemos inclusive não enxergar alguma coisa no meio daquele monte de rabiscos, né? Então, aqui não importa que você quiser saber quando que você se encontrou com alguém pela última vez, você põe o nome da pessoa e ele vai te dar a informação. Olha, almoço com o fulano, no dia 15/11 de 2012. Qualquer data aqui, futura inclusive, né, se tiver passado. Outra questão interessante, né, é que na medida em que os nossos eventos fazem parte aí de um software, nós podemos ter múltiplas visões, né? Essa visão que a gente acabou de mostrar inicialmente, né, da semana com atividades, é uma das possibilidades. Mas nós podemos ter uma visão, um calendário mensal, né, onde a gente tem como se fosse a folhinha do calendário e em cada dia escrito tudo que a gente tiver agendado. É possível ter uma visão anual. É claro que aí a tela precisa ser um pouco maior para poder enxergar do que nós temos aqui. E é possível, inclusive, construir visões customizadas, né? Essas informações estão na nuvem, estão à disposição, né, de quem quiser, inclusive, criar novas visões. Essa que está aqui à direita, por exemplo, é uma visão de dados que estão no Google Agenda, criada por um software de terceiros, né, independente, onde cada compromisso já agendado está sendo substituído por um pequeno retângulo, né, e a gente consegue escolher quantas semanas a gente quer visualizar, simplesmente para a gente conseguir ver aqui, nesse caso, quanto do nosso tempo que já está ocupado ou não, né? A gente consegue, no criativo, aí, imaginar novas formas de visualizar a informação, de gerar estatísticas e assim por diante. Coisa que no papel seria absolutamente impossível. Outro detalhe, né, é que como nós estamos trabalhando usando software, né, então a gente tem, na verdade, uma liberação do limite físico das páginas de papel, né? As agendas em papel, quando foram criadas, né, elas foram inventadas para serem usadas por um ano, né? E quem é muito organizado ao longo da vida vai colecionando, né, uma agenda após a outra, né? Eu conheci pessoas que no século passado colecionaram 30, 40, 50 agendas. Eu precisava de uma prateleira inteira para guardar. No nosso caso aqui não tem essa limitação. Se a gente começar a usar uma agenda online, nós podemos usar ela pelo resto da vida, sem aumentar em nada o impacto ambiental da nossa atividade. Podemos fazer busca e organizar toda essa informação, né, sem ter qualquer tipo de limitação desse tipo, né? Só para a gente imaginar aí, né, se cada pessoa em média tiver 20, 30 agendas, são alguns bilhões de indivíduos, né? Nós estamos falando aí de um impacto ambiental que não é desprezível, né? Do outro lado, né, se a gente pensar que cada um de nós ao longo de 100 anos de vida, para fazer números redondos, né, tiver 10 compromissos a cada dia, né, nós estamos falando aí que cada um de nós gera ao longo da vida por volta aí de 500.000 de ações, né? É um volume expressivo, mas que, para a capacidade dos computadores atuais, é absolutamente tranquilo. Outra questão que nós vamos explorar mais em detalhes, né, é que, na medida em que se trata de software, né, nós podemos utilizar diversos recursos de personalização. O que significa isso? Significa que, além de usar o software do jeito que ele vem pronto, né, nós podemos modificar, por exemplo, as cores. Podemos categorizar os compromissos de diversas formas. Podemos, inclusive,
usar esses recursos de colaboração com outras pessoas, né, que nos permitem aí sincronizar trabalho de equipes, por exemplo, né. A gente vai mais adiante falar disso mais em detalhes, mas eu queria aqui começar dando uma primeira dica importante. Quando a gente vai agendar eventos numa agenda online, a primeira decisão importante que a gente tem que tomar é de quanto em quanto tempo nós vamos agendar eventos. E isso faz parte da configuração do software, né? No caso da agenda do Google, que está sendo usado aqui como exemplo, se clicar na rodinha de configurações, aparece essa tela que está aqui à direita. Tem uma série de configurações que nós não vamos detalhar aqui, mas que permitem escolher o lugar que você está, o formato de data, o fuso horário, etc. A mais importante aqui é essa que fica aqui embaixo, chamada aqui de configuração de eventos. A duração padrão que aparece aqui, a gente recomenda que seja de 15 minutos. O que significa isso? Significa que nós vamos agendar compromissos no máximo de 15 em 15 minutos. Porque você pode dizer, não, eu vou agendar de hora em hora. Só que aí ele não, se você falar que é de hora em hora, ele não vai permitir que você agende um compromisso que começa às 4h15, né, ou às 4h30. Né? Do outro lado, se você falar que você quer que a configuração seja de 5 em 5 minutos, ele vai te permitir um detalhe, né, poder agendar para as 16h25. Mas na vida prática nós também não somos assim tão precisos, né? Então a recomendação é que a gente configure de 15 em 15 minutos. Ok? Isso tem a capacidade de dividir a hora em 4 partes, né? E tem mais uma questão prática, né, que são 2 regras, né? São mais 2 dicas que a gente vai deixar aqui hoje, extremamente importantes nesse processo de gestão do tempo. Quando a gente começa a querer registrar nossas atividades na agenda, a gente muitas vezes acaba exagerando, acaba registrando na agenda coisas que não devia registrar. Por exemplo, né, você não vai querer marcar na agenda cada vez que você vai fazer suas necessidades fisiológicas, né? Você não faz sentido registrar na sua agenda coisas que é mais rápido fazer do que do que registrar que tem que fazer, né? Então, como regra rápida, né, uma regra que já foi publicada em diversos livros, nós podemos depois, se quiserem, dar as fontes, é a chamada regra dos 2 minutos. Qualquer coisa que você precisar fazer, para de fato executar a ação, leva menos que 2 minutos, faça assim que possível, se livra, mas não escreve. Porque provavelmente escrever e dizer que fez, né, o trabalho de gerenciar aquilo vai levar mais tempo do que fazer. Ok? A outra questão é a regra dos 15 minutos. E é por isso que a gente sugeriu no slide anterior, né, que os eventos sejam agendados de 15 em 15 minutos. Quando a gente agenda nossos compromissos de 15 em 15 minutos, nós não podemos cair no erro de lotar o nosso tempo. Vocês devem ter visto todas as imagens, as ilustrações de visões de dados já preenchidos, que sempre tem um espacinho entre um compromisso e o seguinte. Por quê? Bom, primeiro porque nós precisamos de intervalos. Nós não somos máquinas que conseguem trabalhar de forma ininterrupta, né? Executar uma ação até as 15h59, às 16h começar outra, e seguir até 16h29 e depois começar outra. Não dá certo, né? Mas mais que isso, na vida prática nós temos também aquilo que a gente chama de interrupções. O telefone toca, a gente tem que retornar, tem as ações de 2 minutos, né, que nós não vamos anotar, mas em algum momento precisam ser feitas, elas ocupam tempo, né? Então, a sugestão, né, é que na medida que a gente for colocando nossos compromissos na agenda, entre um compromisso e o seguinte, a gente sempre deixe
o intervalo de 15 minutos vazio, justamente para ter tempo de dar conta das interrupções, das ações de 2 minutos, de ligar de volta para aquela pessoa que ligou enquanto a gente estava na reunião, de dar conta de todos os tipos de questões pessoais que a gente tem que eventualmente resolver entre um compromisso e outro, mas que é rapidinho e que não vale a pena a gente anotar, ok? Essa é, então, uma segunda dica. E por último, né, para a gente fechar os temas aqui de introdução do uso da agenda online, né, os softwares têm a capacidade de nos avisar, né? A gente vai mostrar detalhadamente como faz isso, né? Mas antes disso é importante a gente saber se a gente quer ou não, porque se para cada compromisso que a gente vai executar, a gente vai receber uma notificação, eventualmente vai acontecer uma sobrecarga de notificações, né? Quem usa notificações, né, no celular, por exemplo, recebe ao longo do dia tantas que, quando aparecer aquela que vem do aplicativo de agenda, possivelmente nem vai prestar atenção, porque já teve um monte de outras, né? Então precisa, na verdade, cada um decidir se, de fato, quer ou não quer usar as notificações, né? Os softwares permitem fazer isso através de uma notificação, pode aparecer uma janelinha na tela do computador, avisando, ó, sua reunião começa em 5 minutos. Você pode programar alguns desses softwares para te mandarem um e-mail avisando, né, com tempo de antecedência que você achar que é conveniente. Mas a decisão se é conveniente ou inconveniente receber essas notificações é do hábito de cada um. Quem tem possivelmente poucos eventos importantes, talvez seja mais interessante ser avisado. Mas se você tem muitas atividades, você vai receber um monte de notificações, e que é um dos problemas, né, que inclusive foi tratado no nosso programa da segunda-feira, né, sobre o uso da tecnologia, das redes sociais, né? Então, nesse caso, é melhor desabilitar, não usar notificação nenhuma e simplesmente cada vez que se desenvolver o hábito de, a cada vez que você termina o compromisso, você voltar na sua agenda e se lembrar qual que é o próximo, né? Fazer aí esse trabalho manualmente, né? Desenvolver esse hábito de ir olhando um por um.